Olá, vamos direto ao ponto hoje. Imagine a tarefa diária, né, de garantir que milhares de crianças no Distrito Federal cheguem à escola e voltem para casa. A gente está falando de gerenciar rotas complexas, múltiplos contratos com empresas, controlar pagamentos, adicionar e remover alunos o tempo todo. É, assim, uma logística monumental para a Secretaria de Educação. É verdade, é um desafio enorme. E o que acontece muitas vezes, né, não só lá, mas em várias áreas do serviço público, é que mesmo tendo um sistema digital como o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, ele acaba sendo usado mais como um grande arquivo digital, sabe? Um lugar para guardar documentos, do que como uma ferramenta inteligente para gerenciar essa operação toda. Exatamente, um repositório, né? Isso. Por isso, hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada de um estudo de caso que chegou para a gente. Um relatório estratégico que não só diagnosticou os problemas na gestão do transporte escolar do DF, mas também propôs uma reengenharia completa, usando os recursos do SEI 4.0. Muitos deles já disponíveis, mas pouco explorados pelo visto. Nossa missão aqui é entender como sair desse cenário mais reativo e ir para uma gestão que seja realmente eficiente, né? Baseada em informações concretas. É isso aí. O ponto central dessa nossa exploração é identificar os nós que estão travando o sistema atual, os gargalos, as ineficiências e, o que é mais importante, descobrir como usar as ferramentas do SEI 4.0 de uma forma estratégica, sabe? A proposta é ambiciosa, sim, transformar o que hoje parece um cartório digital, onde os documentos só tramitam, num centro de comando dinâmico, que ofereça agilidade, transparência e, fundamentalmente, dados para tomar decisões melhores. Legal. Então, vamos começar pelo diagnóstico que esse relatório apresenta. Ele não mede palavras. A gestão atual, embora mantenha o serviço funcionando, opera de forma reativa, meio que apagando incêndio, né? É fragmentada, com informações espalhadas e ainda muito dependente de passos manuais, mesmo dentro do sistema digital. O SEI é usado, na maioria das vezes, para protocolar e fazer tramitar documentos que são, na essência, versões digitais do que antes era papel. Para ter uma ideia da complexidade manual, a análise se baseou em 34 modelos diferentes de despacho só na UNIAI, que é uma das unidades regionais lá de apoio. Nossa, 34 modelos. Pois é. Essa análise profunda expõe alguns problemas sistêmicos bem claros. Um deles é a forte dependência do que a gente chama de comunicação assíncrona. Basicamente, o processo para cada etapa, né? Fica esperando um servidor abrir o processo, ler o documento, tomar uma ação e encaminhar. Cada parada dessas adiciona tempo, gera uma latência que, quando você soma tudo, impacta o fluxo inteiro. Entendi. Espera, lê, encaminha e o tempo vai passando. Exato. Mas talvez o ponto mais crítico, assim, a raiz de muitas dificuldades, seja a questão dos dados não estruturados. Informações que são cruciais para a gestão, tipo a quilometragem exata rodada por um ônibus, o número de alunos em cada rota, os valores a serem pagos às empresas, ou até justificativas para um pedido de mudança de itinerário. Tudo isso é frequentemente inserido como texto livre, sabe? No meio de ofícios, de despachos. E qual o problema disso na prática? Tipo, por que texto livre é ruim? O problema é que texto livre é quase impossível de ser processado automaticamente por um sistema. Para saber algo que parece simples, como quantos quilômetros foram rodados no contrato X no mês passado, alguém precisa abrir dezenas, talvez centenas de documentos, ler e somar manualmente. Isso inviabiliza completamente uma visão gerencial rápida, confiável. Qualquer análise um pouco mais profunda exige um esforço assim hercúleo. Nossa, imagino. Se perde totalmente a agilidade. Totalmente. E, além disso, tem a fragmentação da informação. O relatório aponta a dependência de controles paralelos, muitas vezes em planilhas Excel, como a tal lista de frequência dos alunos ou o censo do transporte escolar. Essas planilhas ficam fora do SEI, criando ilhas de dados. Isso não só aumenta o risco de ter informações inconsistentes em lugares diferentes, né? Como dificulta enormemente ter uma visão única e atualizada da operação. Certo. E essas falhas sistêmicas, elas aparecem em problemas bem concretos no dia a dia, né? O relatório deve citar exemplos disso. Exatamente. A gestão de pagamentos, por exemplo,
É descrita como um processo mensal reativo e extremamente manual. Envolve a conferência repetitiva de uma montão de documentos, certidão de regularidade fiscal, guia de recolhimento, folha de pagamento de motorista, apólice de seguro, um monte de coisa. Além de ser suscetível a erros, né? Consome um enorme tempo da equipe. Tempo que poderia ser dedicado, sei lá, a fiscalizar a qualidade do serviço prestado lá na ponta com os alunos. Faz sentido. E outro exemplo que chama atenção é a gestão da entrada e saída de alunos do transporte. Essa coisa de incluir, excluir aluno. O relatório diz que a falta de um controle de vagas em tempo real, com a informação circulando lentamente entre as escolas e a unidade responsável, a UNIAE, isso causa não só atraso na comunicação com as famílias, mas também um retrabalho constante para manter aquelas planilhas de controle atualizadas, as mesmas que estão fora do sistema. Sim, é um ciclo vicioso, né? E a gente pode ver padrões parecidos em outras áreas. Solicitações para transporte em atividade extracurricular ou reposição de aula seguem um fluxo de aprovação linear, sabe? Passando por várias instâncias escola, Uniebre, Uniae, GESOT, que são outras unidades lá da secretaria. Isso torna o processo lento demais para demandas que muitas vezes são urgentes. Até comunicação de problemas, tipo uma planilha de frequência que a escola mandou errada, é reativa. Avisa-se depois do erro, em vez de o sistema ajudar a prevenir o erro lá na origem. Entendi. O foco é mais em corrigir do que em prevenir. E essa percepção de problemas não é só interna, né? Pelo que entendi, o relatório menciona validações externas, tipo auditorias. Correto. O estudo cita um relatório de auditoria do TCDF, o Tribunal de Contas do DF, que é o órgão que fiscaliza as contas públicas, sobre contratos de transporte que são gerenciados por outra entidade, a TCB, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, mas que reflete problemas bem similares. A auditoria apontou achados como controle precário sobre a quilometragem percorrida, fiscalização deficiente da documentação e uma falta de colaboração entre a Secretaria de Educação e a TCB. São problemas que se conversam, né? Sem dúvida. E isso tudo converge para a causa raiz que o relatório que a gente está analisando identificou. O SEI sendo usado como um arquivo, um cartório digital, e não como a ferramenta de gestão que ele poderia ser. A dificuldade em obter respostas rápidas para perguntas gerenciais básicas, tipo: quantos alunos entraram no sistema no último mês, sem precisar fazer um levantamento manual exaustivo, é um sintoma claro disso. A falta de um ponto único da verdade entre as diferentes unidades envolvidas, UNIAE, GECOT, TCB, agrava essa falta de coordenação que o TCDF apontou. A solução, argumenta o relatório, não é só tentar acelerar o trâmite dos documentos atuais. É preciso redesenhar os fluxos de trabalho para que eles já nasçam digitais, estruturados e inteligentes. Ok, o diagnóstico é claro. Um sistema que está sendo subutilizado, processos manuais disfarçados de digitais e dados importantes perdidos em texto corrido. Então, como o SEI 4.0 pode, de fato, começar a desenrolar esse nó? Qual a proposta concreta de reengenharia que o relatório traz? Olha, a mudança começa pela base. A forma como os processos são criados lá no SEI. A proposta é abandonar o uso de tipos de processos genéricos e criar tipos de processo específicos para as demandas do transporte escolar. Por exemplo, transporte escolar, gestão de contrato e pagamento. Transporte escolar, solicitação operacional de rota. Transporte escolar, gestão de aluno beneficiário. Coisas bem específicas mesmo. E por que essa especificidade toda é tão importante? Parece um detalhe técnico, mas qual o impacto real disso no dia a dia? O impacto é enorme, na verdade. Primeiro, porque, ao criar um processo de um tipo específico, o sistema pode exigir o preenchimento de campos obrigatórios, o que a gente chama de metadados. É como se fosse um formulário online, sabe? Você garante que a informação essencial, quem está pedindo, para qual contrato, qual motivo, etc., seja capturada de forma estruturada desde o início. Adeus dados perdidos em texto livre. Segundo,
Cada tipo de processo pode ter um fluxo de trabalho padrão associado, que meio que guia o usuário. E terceiro, o próprio SEI consegue gerar estatísticas básicas separadas por tipo de processo, o que já dá uma primeira visão gerencial. Claro, para criar esses tipos, precisa de uma articulação com a unidade central que gerencia o SEI no governo do DF, a UGPEL, mas o ganho compensa. Entendi. Então, o primeiro passo é estruturar a entrada da informação. E depois, como é que a gente agiliza a comunicação e aquelas tarefas repetitivas, tipo aqueles 34 modelos de despacho que você mencionou? Aí entram outras duas ferramentas bem legais: textos padrão e base de conhecimento. A ideia é converter aqueles despachos e ofícios repetitivos em textos padrão dentro do SEI. Com poucos cliques, o servidor consegue gerar uma comunicação formal e o sistema pode até preencher automaticamente informações do processo, como o número do contrato, o nome da escola. Isso não só economiza um tempo imenso de digitação, né, mas também padroniza a comunicação e reduz erros. Legal. Padroniza e acelera. Exato. E a base de conhecimento funcionaria como a biblioteca central de informações. Manuais de procedimento, fluxogramas, perguntas frequentes, links para legislação, tudo ali. O diferencial é que você pode vincular artigos dessa base aos tipos de processo. Então imagina um servidor da escola começando um pedido de transporte para atividade extracurricular. O sistema já pode mostrar para ele um link direto para o guia de como fazer aquela solicitação corretamente. Isso reduz erros lá na fonte e diminui a carga de suporte sobre a equipe central. Isso é ótimo. Ajuda contextualizada, né? Isso mesmo. Faz sentido. Estrutura na entrada, padronização na comunicação. E quanto aos grandes gargalos de aprovação? Tipo, aquela coleta de assinaturas de vários diretores de escola para atestar a frequência dos alunos. Aquilo deve demorar uma eternidade. Para isso, a ferramenta-chave são os blocos de assinatura. Hoje, um processo de atesto desses provavelmente tramita sequencialmente por várias escolas, levando dias, talvez semanas. Com os blocos, a unidade central, a UNIAI, prepara o documento de atesto, inclui ele num bloco e o disponibiliza simultaneamente para todos os diretores envolvidos assinarem digitalmente, cada um no seu próprio SEI. O que levava dias pode ser resolvido em horas. É um ganho de agilidade muito, muito visível. Nossa, isso parece um daqueles ganhos rápidos que podem ajudar a convencer o pessoal da mudança, né? Tipo, mostrar valor logo de cara. Exatamente, é um exemplo perfeito disso. E para controlar prazos, especialmente os legais ou contratuais, como prazo para análise e pagamento de faturas, o relatório até cita a portaria SEC número 20, a sugestão é usar o retorno programado. Ao enviar o processo para pagamento, a unidade define a data limite para ele retornar. O sistema começa a gerar alertas automáticos para os responsáveis conforme o prazo se aproxima, ajudando a evitar atrasos e até multas. Legal. O sistema te avisa antes de estourar o prazo. E para aqueles prazos mais internos, que não envolvem mandar o processo para outra unidade. Tipo, o prazo de 5 dias de antecedência para pedir um transporte extra. Para esses, existe o controle de prazos. Ele permite registrar essas datas limite dentro do processo e elas ficam visíveis lá no painel de controle do SEI. Isso permite uma gestão mais proativa dos prazos internos da equipe e para comunicações rápidas e informais dentro da equipe sobre um processo, a orientação é usar as anotações. São como post-its digitais, sabe? Para evitar a criação de despachos formais para simples instruções ou lembretes, mantendo o histórico do processo mais limpo. Puxa, parece que tem uma ferramenta do SEI para cada dor que foi mapeada no diagnóstico. O relatório até consolida isso de alguma forma, não é? Sim, ele apresenta uma matriz de desafios e soluções SEI, que basicamente funciona como um guia prático. Para cada problema identificado no diagnóstico, ele aponta qual ou quais funcionalidades do SEI 4.0 podem ser usadas para resolvê-lo. É um roteiro bem concreto para a implementação, bem pé no chão. Ótimo. Ok, então a gente redesenhou os processos, usou as ferramentas certas para agilizar e padronizar, mas a grande promessa era transformar o SEI numa fonte de dados para gestão.
Como que isso acontece na prática? Como a gente sai do guardar documento para o gerar inteligência? É aí que a mágica da estruturação de dados começa a aparecer de verdade. Com os tipos de processo bem definidos e os dados sendo coletados de forma estruturada lá na entrada, a gente pode usar ferramentas de análise do próprio SEI. Uma delas são os pontos de controle. Basicamente, você mapeia as etapas-chave de um fluxo. Por exemplo, no processo de criar um novo itinerário. Solicitação recebida, análise de viabilidade técnica, aguardando aprovação da gestão, implantado. Você define essas fases. Certo. E o que isso permite ver? O que a gente ganha mapeando essas etapas? Permite visualizar em tempo real quantos processos estão parados em cada etapa, onde é que está o gargalo, quanto tempo, em média, um processo leva para passar de uma fase para outra, o que a gente chama de lead time. É como ter um painel de controle de uma linha de produção, sabe? Identificando na hora onde as coisas estão emperrando. Entendi. Para atacar o problema certo. Exato. Outra ferramenta muito útil são os marcadores. Pense neles como se fossem etiquetas coloridas ou tags que você pode aplicar aos processos para classificá-los dinamicamente. Exemplos: contrato empresa X, aluno com deficiência PCD, demanda urgente, origem, ouvidoria. Isso permite criar filtros e filas de trabalho muito rapidamente. Quero ver todos os processos urgentes da ouvidoria. Um clique e tá lá. Ah, isso é bom para organizar e priorizar, né? Demais. E essas informações todas alimentam algum tipo de painel geral para ter uma visão de cima? Sim, o painel de controle do SEI pode ser personalizado. Cada usuário ou cada unidade pode montar o seu painel com widgets que mostram informações relevantes em tempo real, tipo processos com prazo estourando, um gráfico de funil mostrando a distribuição por ponto de controle, listas filtradas por marcador como urgentes ou ouvidoria, ou até mesmo os blocos de assinatura que ainda estão pendentes. É a visão gerencial instantânea que tanto faltava. Legal. Além desse painel, o SEI oferece mais alguma análise nativa, digamos assim? Oferece sim, tem uma funcionalidade chamada Estatísticas da Unidade. Ela gera relatórios básicos sobre volume de processos criados, tempo médio de tramitação, produtividade por usuário. É uma primeira camada de análise quantitativa, bem útil para acompanhamento, sem precisar de nada externo ao SEI. Ok. Mas o relatório fala em ir além disso, né? Em usar Business Intelligence, o famoso BI. Exato. Aí é que está o pulo do gato para análise. O verdadeiro potencial se destrava quando você usa o SEI estruturado como fonte de dados para ferramentas de BI mais poderosas, como o Power BI ou outras que existem no mercado. Seja exportando relatórios do SEI ou usando módulos de integração que já existem, você consegue criar dashboards interativos visualmente muito ricos e bem mais flexíveis do que os relatórios nativos do SEI. A capacidade de cruzar informações de diferentes processos, visualizar tendências históricas, explorar os dados de forma gráfica é um salto qualitativo enorme. Imagino, deve dar outra perspectiva sobre a operação. Com certeza. O relatório até sugere exemplos de dashboards inspirados no que se faz em gestão de frotas na iniciativa privada. Pensa num painel operacional, com mapas mostrando onde estão as solicitações, tempos médios por tipo de pedido, um funil de status dos processos, um painel financeiro mostrando custo por quilômetro, custo por aluno, evolução dos pagamentos, análise de descontos ou glosas, e um painel de conformidade e qualidade, com a situação da documentação dos veículos e motoristas, número de reclamações por empresa, tempo de resposta da ouvidoria. Nossa, visualizar tudo isso é poderoso mesmo. Mas para saber se a gestão está realmente melhorando, a gente precisa medir, certo? É aí que entram os tais KPIs, os indicadores. Precisamente. Não adianta ter um mar de dados se a gente não souber o que quer medir, o que é importante acompanhar. A gestão orientada por dados exige a definição de indicadores-chave de desempenho, os KPIs, e o relatório propõe exemplos bem concretos diretamente ligados aos dados que passariam a ser coletados nesse SEI redesenhado. Que tipo de indicadores seriam esses? Dá um exemplo.
Claro. Por exemplo, na dimensão operacional, medir o tempo médio para atender uma solicitação de inclusão de aluno, com uma meta, digamos, de ser inferior a 3 dias úteis, ou a taxa de atendimento de pedidos para atividades extracurriculares dentro do prazo, buscando algo acima de 98%. Na dimensão financeira, acompanhar o custo médio por aluno transportado com o objetivo de identificar tendências e otimizar os custos. Na qualidade, monitorar o índice de ocorrências registradas por contrato com uma meta de redução, por exemplo, abaixo de 5% do total de viagens. E na conformidade, garantir 100% de aderência ao prazo de pagamento das faturas para evitar multas e problemas com fornecedores. Entendi. E a ideia é que esses KPIs seriam alimentados meio que automaticamente pelos dados que agora estariam estruturados lá no SEI? Exatamente. A beleza do sistema proposto é essa. A própria operação do dia a dia, registrada corretamente no SEI, geraria os dados para calcular esses indicadores. Isso permitiria um acompanhamento contínuo do desempenho e a tomada de decisões baseadas em evidências, não mais só em percepções ou naquela análise manual de documentos que a gente falou. Parece um plano tecnicamente muito sólido, muito bem pensado. Mas implementar uma mudança dessa magnitude não depende só de configurar o software, imagino eu. O relatório aborda a parte humana e de gestão disso tudo? A parte das pessoas? Sim, e dedica uma atenção considerável a isso. Reconhece que a tecnologia é só uma parte da equação. Os outros pilares essenciais são, primeiro, garantir a conformidade legal, especialmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Segundo, estabelecer uma boa governança do sistema SEI dentro da secretaria. E terceiro, talvez o mais desafiador, gerenciar a mudança cultural e capacitar as pessoas envolvidas. Certo. Vamos falar da LGPD primeiro. Como que ela entra nessa história do transporte escolar? Onde está a conexão? Alunos com deficiência são dados considerados sensíveis pela lei. O risco de vazamentos ou uso indevido é alto e pode gerar consequências legais e de imagem bem graves para a secretaria. Aliás, o relatório até menciona que já houve apurações sobre tratamento de dados em outros contextos lá na pasta. Então já tem um histórico. Pois é, a LGPD, que é a Lei número 13.709 de 2018, exige que o tratamento de dados tenha finalidade específica, seja necessário, transparente e, claro, seguro. A proposta do relatório é usar a LGPD não como um freio, mas como um catalisador para a mudança. Ou seja, a necessidade de cumprir a lei acaba forçando o abandono de práticas de risco, como aquelas planilhas soltas com dados de alunos, ou deixar processos com essas informações com acesso público lá no SEI. Exige que o acesso restrito ou sigiloso seja a regra para esses processos. Os novos tipos de processos já deveriam nascer com essa configuração padrão, é o princípio de privacidade desde a concepção. No fim das contas, buscar a segurança da informação acaba impulsionando a própria eficiência e organização dos processos. É um ganha-ganha. Interessante essa visão da LGPD como motor da eficiência. E sobre a governança do sistema? Quem seria responsável por levar isso adiante dentro da secretaria? O relatório sugere aproveitar a estrutura de governança do SEI, que já existe no GDF, no governo do Distrito Federal, tem uma unidade central, que é o GPEL, ligada à Secretaria de Economia, e tem as unidades setoriais em cada órgão, incluindo a Secretaria de Educação. Para um projeto de reengenharia como esse, alguns papéis seriam fundamentais. Um líder de negócio, alguém da própria área de transporte escolar, que conheça a operação a fundo, o gestor setorial do SEI, da secretaria, que faz a ponte com o GPEL para questões técnicas e de configuração, e uma equipe de multiplicadores. Multiplicadores, o que seriam? Seriam servidores da ponta das escolas, das regionais, que seriam treinados primeiro de forma mais aprofundada, para depois apoiar os seus colegas no dia a dia da mudança. Eles ajudam a capilarizar o conhecimento e o suporte. Entendi. E aí chegamos ao ponto que você disse ser talvez o mais desafiador. As pessoas. Mudar a forma como as pessoas trabalham há anos, mesmo que o jeito antigo seja ineficiente.
sempre encontra resistência, né? Como o relatório propõe lidar com isso, com o fator humano? Sim, esse é sempre o X da questão. O relatório sugere um plano de gestão da mudança bem estruturado, baseado no que já funcionou em outras implantações grandes do SEI no setor público. Os pontos-chave são basicamente 3. Primeiro, comunicação estratégica. Tem que ser contínua, clara, vinda de cima para baixo, mostrando o apoio da alta gestão da secretaria. E é vital comunicar os benefícios específicos para cada grupo de usuários. Olha, pessoal da escola, vocês vão ter menos retrabalho. Pessoal da Uniai, o processo vai ficar mais ágil. Gestores, vocês terão mais transparência e controle. Tem que mostrar o que cada um ganha. Segundo, capacitação contextualizada. O treinamento não pode ser só sobre clicar nos botões do SEI. Tem que ser focado em como executar o novo processo de transporte escolar usando o SEI. Treinamento em fases, começando pelos multiplicadores e usando workshops práticos baseados nos fluxos reais do dia a dia deles. E terceiro, suporte e engajamento. É preciso ter canais claros para tirar dúvidas durante a transição. E algo muito importante, identificar e celebrar os ganhos rápidos, como aquele exemplo do bloco de assinatura resolvendo a texto em horas. Mostrar resultados concretos logo no início ajuda a vencer a desconfiança e a manter o engajamento da equipe na mudança. Faz todo sentido. É uma combinação de tecnologia bem aplicada, processos redesenhados, conformidade com a lei e, crucialmente, um foco muito grande nas pessoas que vão operar tudo isso no final das contas. Então, para a gente recapitular nossa exploração de hoje, a proposta é ousada, sim, mas parece bem factível. Sair de uma gestão de transporte escolar no DF, que hoje é reativa, fragmentada, baseada em documentos que só imitam o papel, para um modelo proativo, eficiente e verdadeiramente orientado por dados. E a chave para isso está em usar de forma inteligente as ferramentas que o próprio SEI 4.0 já oferece. Estruturar os dados lá na origem com tipos de processo e metadados, automatizar a comunicação com textos padrão e base de conhecimento, agilizar aprovações com blocos de assinatura e, finalmente, monitorar e analisar com pontos de controle, marcadores, o painel de controle e a integração com BI para gerar os KPIs. Ufa! Exatamente. E os benefícios vão muito além da eficiência interna, né? A gente está falando de maior transparência na aplicação de recursos públicos, um potencial enorme para melhorar a qualidade do serviço que é prestado aos estudantes, que são o foco final de tudo isso, e também garantir a conformidade com leis importantes como a LGPD. Se a gente conectar isso ao quadro geral, não é só sobre otimizar um sistema de computador, é sobre aprimorar a entrega de um serviço público essencial que tem um impacto direto e diário na vida de milhares de alunos e suas famílias no Distrito Federal. Com certeza. E como reflexão final para quem nos ouve, fica uma provocação baseada nesta análise toda. Se os gestores do transporte escolar do DF tivessem amanhã acesso a esses dashboards e KPIs que foram propostos, podendo ver, por exemplo, o custo real por aluno transportado em cada rota específica, ou identificar exatamente onde estão os maiores gargalos por região administrativa. Que nova pergunta fundamental sobre a operação eles poderiam finalmente começar a responder? Uma pergunta que hoje é impossível. E como a resposta a essa pergunta, agora baseada em dados concretos, poderia redesenhar as estratégias e as decisões futuras para tornar esse serviço ainda melhor para os alunos? Fica a questão no ar para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia nesta análise aprofundada e esperamos reencontrá-los na próxima.